Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a aula sobre atendimento nutricional do atleta, tá? Então, nós, no decorrer das nossas aulas, desde março, né, começo de fevereiro e março que tivemos, conseguimos aprender muitas coisas sobre a individualidade da nutrição esportiva, tá? A gente viu o que é a nutrição esportiva, para que a nutrição esportiva serve, né? Qual é o papel de nós nutricionistas perante aos praticantes de atividade física, seja eles de alta performance, né, os atletas e tudo mais. Depois a gente começou a ver sobre a bioenergética, porque não tem como a gente falar sobre a nutrição esportiva sem ter a bioenergética como base. Porque para a gente prescrever um alimento, calcular uma dieta, uma suplementação e entender qual é o tipo de atividade física que esse atleta, né, esse esportista pratica, qual é a demanda energética, o que ele vai precisar, né, como nós vamos montar. Muitas pessoas perguntam, mas como eu vou montar essa dieta, como eu sei o que colocar, como é esse atendimento nutricional, como eu faço o acompanhamento nutricional de um atleta, né, um praticante de atividade física, um esportista, que podemos dizer. Então, depois que nós vimos a bioenergética, começamos a ver cada macronutriente que eles fazem parte dos processos de energia, como vimos, né? Seja anaeróbio, aeróbio, TPCP, entre outros. Nós vimos sobre os carboidratos. Os carboidratos, a gente viu sobre a importância dele, as recomendações antes do treino, durante o treino, após o treino, né? As suas classificações. E são recomendações ótimas que vamos utilizar para depois montar a dieta desse paciente. Então, não existe uma receita, nós temos que buscar, nós temos que ir atrás das diretrizes e com a prática clínica a gente acaba decorando um pouco. Porém, cada paciente é um paciente, existe uma individualidade. Depois nós vimos sobre as proteínas. As proteínas também, vimos recomendações, a sua importância, como ela é utilizada, né? E entre outros fatores. Também vimos sobre os lipídios, né? Que são muito importantes também no processo de função hormonal, entre outros, como nós já vimos. E vimos também as suas recomendações nutricionais, né? Recomendações e prescrições dentro de uma dieta. Nós vimos sobre micronutrientes, sobre a hidratação, vimos as necessidades energéticas para começar a calcular uma dieta. Nós vimos sobre a avaliação da composição corporal, seja a parte da antropometria, né? Tudo que faz parte de um atendimento de um atleta. Então, tudo que foi visto, a gente vai juntando e fazendo da melhor forma que acharmos necessário para fazer o atendimento desse nosso paciente, tá? Então, o atendimento nutricional desse atleta, vamos iniciar. Qual seria então o objetivo da gente estar fazendo? Nós sermos nutricionistas esportivos, né? Olha a grande importância que a gente tem. Primeiramente, nós temos que zelar pela saúde do nosso paciente, sempre. Independente de tudo, nós sabemos que o esporte, dependendo do alto rendimento, não é sinônimo de saúde. Porque ele é um excesso de acúmulo, né, de produção de radicais livres, perigo de lesão, às vezes muita falta de suporte, né, de minerais, suporte nutricional, tudo vai acarretando. Às vezes ter que desidratar por uma atividade física. Então, sempre, nossa missão, quando nós nos formamos como profissionais de nutrição, temos que zelar pela saúde, tá? Então, sempre pensar na saúde. Atuar em modalidades diferentes. Então, dentro da nutrição esportiva, existem um nicho, né? Muitas modalidades. Seja desde do pimbolim, que desde da natação, do vôlei, do bets, do golfe, do xadrez, tudo que engloba a parte, né, que tem competição, muitas vezes não tem competição, são recreacionais ou não. Então a gente tem que entender dessas modalidades. Mas Isa, eu preciso praticar todas as modalidades para entender? Não é necessário.
tá? Não é necessário praticar tudo. Porque, vamos dar um exemplo do médico. Se fosse assim, o médico teria que passar por tudo. Um exemplo, né? O médico teria que ficar com gripe, o médico teria que fazer uma cirurgia, tirar uma apêndice, sabe? Então, nós precisamos conhecer, ter conhecimento, ter, muitas vezes, atuar na prática, né? Não executar, mas temos que ter interesse. Se chegou um praticante de vôlei para você, você vai procurar tudo sobre vôlei, vai procurar sobre a atividade que chega para você, porque você tem que entender qual é a posição dele, se ele é um jogador que é, um exemplo no futebol, meio campo, se ele é um atacante e um zagueiro. Então temos que entender cada um. Por isso que a bioenergética foi importante lá no nosso início da aula, né? A gente precisa auxiliar no melhor desempenho, é a parte melhor, performance, desempenho. Então, falando em esporte, nutrição esportiva, sempre, independente do objetivo, vamos supor que o objetivo é hipertrofia, para haver uma hipertrofia, o paciente precisa ter um desempenho maior dentro de uma musculação, tá? Então, faz parte do nosso objetivo. Prevenir as lesões, claro, né? Tá faltando algum nutriente ali que para cartilagem, a gente precisa suprir. A elaboração do plano alimentar, porque o plano alimentar de um atleta é totalmente diferente de um planejamento alimentar de um não atleta. Então, por isso que já existe a especialização em nutrição esportiva, para você se especializar nisso, né? Afunilar só nesses pacientes, ficar especialista nessa área. É uma dieta calculada diferente, que tem que ter especificidades diferentes, porque o paciente ele faz outras atividades, ele tem um gasto maior, tem necessidades diferentes, tá? Muitas vezes também temos que fazer o controle do peso, seja para se enquadrar numa categoria, seja uma pessoa que está com sobrepeso, né? Tá com algum, ou se não tá em desnutrição, a gente precisa subir o peso, precisa ganhar massa muscular, tá? E quando, voltando, a gente fala em zelar pela saúde, é que o nosso paciente de nutrição esportiva, ele não vai vir todo saudável, tá? É difícil. Às vezes tem aquele recreativo que vem pra gente, que faz a musculação ali por amor, tudo, e ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de outras vitaminas. Por isso, também na nutrição esportiva, a gente faz um diagnóstico nutricional. A gente avalia o estado nutricional. Faz parte também, não é só montar a dieta e ponto para ele render. Na verdade, não, a gente tem que ver o paciente no completo, conhecer ele, tá? A mesma coisa, vou dar um exemplo para atividade, para os profissionais de educação física. Vocês precisam saber quem é o seu cliente, precisam saber quem é o seu aluno, tá? Vocês têm que fazer uma anamnese, fazer uma consulta com eles. Não é simplesmente vem aqui que eu te monto um treino. E se essa pessoa já teve um rompimento no joelho, essa pessoa tem escoliose, tem outras coisas, tem várias coisas que você não sabe. Essa pessoa tem uma hipertensão, tem diabetes, coisas que precisam ser observadas para montar um treino, sim. E nós temos diretrizes como o American College que coloca muita coisa para a gente estar acompanhando, tá? Para saber, né, para acompanhar a hidratação também, que é diferente de pessoas que não praticam atividade física, nós vimos a aula de hidratação. Então, antes de treinar, 4 horas antes de treinar, existe um suporte de hidratação. Uns momentos, né, horas antes também, meia hora, 20 minutos, durante a atividade física, existe um processo de hidratação. O atleta ele perde muito líquido pelo suor, né? Então a gente precisa fazer essa reidratação após, principalmente se ele for praticar uma outra corrida, uma outra luta. Um atleta de judô acabou, né, uma luta na chave, já vai passar para outra chave no jiu-jitsu, e aí a gente precisa estar acompanhando também isso. Estética, sempre coloco ponto de interrogação para vocês, porque a nutrição, ela é dividida em nutrição esportiva e também tem a nutrição estética.
Quando a gente fala em nutrição estética, a gente pensa em colágeno, em cabelo, em pele, em unha, pensa em celulite, pensa em outros nichos, em cirurgia plástica, que também está relacionado com cicatrização, tá? Só que vou dizer para vocês, 80% eu posso estar falando, sei lá, né? Cada um tem uma experiência mais. 80% procura por estética, tá? Então, eu tenho pacientes que me procuram, né, que vão procurar vocês porque eles querem render. Independente do corpo deles, lógico que eles sempre preferem ter um corpo que eles desejam, com um objetivo e uma meta, mas eles querem render nisso, tá? E aí tem os pacientes que só te procuram por nutrição esportiva para estética, tá? Que também tem aquele né, o que da questão sobre o fisiculturismo, se ele é do esporte ou não, né? Então tem várias outras discussões dentro desse processo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento nutricional, tá? Não existe uma receita de bolo. Ai, se existisse uma receita de bolo, se o que eu tô passando hoje para vocês, eu nunca foi passado para mim, tá? Como eu devo. Aqui dentro desse material tem tudo que vocês aprenderam. Mas aqui eu quis colocar mais ou menos um passo a passo para vocês se organizarem para fazer esse atendimento nutricional, tá? Atendimento desse paciente. E aí eu coloquei de uma forma mais fácil de entendimento que englobe tudo o que vocês aprenderam ao decorrer da faculdade de nutrição, tá? Eu sei que o pessoal de educação física também não vai fazer um atendimento nutricional, mas é importante que vocês saibam, quem nunca foi numa nutricionista, que saiba como funciona um atendimento de um nutricionista, o que o nutricionista faz, como você pode trabalhar em conjunto com esse nutricionista, em que momento entra o profissional de educação física na parte da nutrição, porque a nutrição, ela não pode, o nutricionista, se ele não for formado em educação física, ele não pode prescrever um treino, não pode nem nada, mas ele pode orientar com que o paciente pratique atividade física e em conjunto com o profissional, né, de educação física, colete o treino e monte adequado para que ambos, né, equipe multidisciplinar, dê o objetivo principal desse paciente, tá bom? E aqui no atendimento nutricional nós temos que coletar o máximo de informação desse paciente. Quando se trata de nutrição esportiva, não pode passar nada, tá? Claro que em todas as áreas, mas aqui a gente precisa coletar detalhes que fazem a diferença no objetivo do nosso paciente, do nosso atleta ou praticante de atividade física. Às vezes, para o rendimento dele, uma coisinha a mais, vamos supor, melhorando a flora intestinal dele, já melhora o rendimento dele na corrida. Ele para de ter dor de barriga ou diarreia antes do dia da competição, entre outros fatores, tá? A gente precisa fazer um diagnóstico nutricional, como eu já expliquei para vocês. Não é só fazer um atendimento de nutrição, beleza, tirei, vi sua composição corporal, você precisa perder gordura, vou montar essa dieta. Vai muito além. Por isso que alguns nutricionistas esportivos falam, não, a minha dieta funciona, dá certo, claro, tem profissionais super capacitados, mas faltam profissionais humanos, faltam profissionais que abordem o tratamento completo desse paciente. Não é porque se trata de uma nutrição esportiva que você só tem que trabalhar com aquela parte. Você também tem que trabalhar com o todo, tem que trabalhar nas deficiências nutricionais que esse paciente tem, nos exames de sangue que estão alterados e que você pode, em conjunto com o médico, tá auxiliando, tá? Fazer as avaliações desse paciente, né? Avaliar a alimentação, avaliar sintomas, fazer avaliação física, fazer as orientações para esse paciente, que tem muito paciente que é leigo. Tem algumas pessoas, os pacientes que vão te procurar logo no começo, a mesma coisa de alunos, né? Tem aluno que nunca fez atividade física e procura o professor lá, profissional de educação física, né, o educador físico, para ajudá-lo. Você precisa fazer uma orientação para ele, explicar tudo certinho,
para que serve aquela atividade física, o que vai mudar nele, você precisa passar uma confiança. E a prescrição, vamos falar, prescrição do profissional de educação física do treino, tá? E o profissional de educação física também pode dar orientações nutricionais, tá? Ele não pode prescrever, mas pode sim e deve dar orientações nutricionais. Então fala, ó, fulano, como orientações nutricionais que tem nesse artigo aqui, né? Eu estudo sobre nutrição também, eu sou profissional de educação física, mas eu estudo sobre nutrição e eu sei que é necessário que você faça um pré-treino, tá? Eu não sei a quantidade para te falar, eu não sei te calcular isso, não faz parte da minha profissão, mas você precisa se alimentar com alimentos tal, tal, tal e procure um nutricionista para que ele te ajude, ele faça o necessário. Eu recebo muitos pacientes que são indicados por profissionais de educação física e eu fico muito feliz, porque além de eu poder estar ajudando, potencializa o resultado para esse profissional, tá? E falando das prescrições dietéticas também que nós nutricionistas vamos fazer. Falando então dos métodos de avaliação do estado nutricional, que vai fazer parte do diagnóstico, eu preciso saber qual é o estado nutricional que esse paciente se encontra. Então, não existe um procedimento padronizado, como eu falei para vocês. Tipo, se tivesse uma padronização de como você tem que fazer a avaliação desse paciente, do esporte, como você tem que fazer esse atendimento, nós não encontramos, tá? Porém, nós temos os métodos de avaliações que são divididos em subjetivos e objetivos. Subjetivos são aqueles que não tem como a gente ter uma exatidão, né? Não tem uma parte numérica ali, não é algo exato. Então, você vai fazer uma história alimentar, esse paciente pode ter esquecido de alguma coisa, esse paciente pode estar omitindo, ele pode, se não ser ele que está respondendo, ser o pai do seu paciente que responde. O exame físico também. Às vezes você vê que o cabelo da paciente está caindo e acha que ela está com falta de proteína. Mas muitas vezes você não pode falar já que é isso, dar esse diagnóstico. Porque o cabelo caindo pode ser falta de outros nutrientes também, tá? É um conjunto. Medidas corporais, aí se depende como que eu falo? Da experiência do avaliador. Essas medidas vão ser exatas, tá? Exames laboratoriais também, que são seguros, feitos nos laboratórios. E a primeira avaliação nutricional, Isa, então sentei lá na minha mesa, onde quer que eu esteja, na minha cadeira, em frente à minha mesa, com o meu computador, ou como você quiser. Tenho professores também que eu tive em pós-graduação, que eles faziam dieta na mão, numa folha sulfite ou num prescritor, sabe? Na mão mesmo, não tava, falava, ó, você vai mudar isso, 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 isso. E pronto. E aí, vai da abordagem de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que acontece é que conforme nós vamos tendo experiência nessa área, a gente vai aprendendo sobre alimento. Então, uma vez uma professora me disse que não existe nutricionista que não conheça sobre o alimento, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, nossa, mas como assim? Eu sou nutricionista, eu não conheço. E com a prática você vai entendendo que você conhece quanto de carboidrato tem dentro de uma banana, como o efeito que ela vai fazer naquele paciente, quanto de carboidrato, quanto de proteína que tem numa carne. Você vai decorando. Hoje em dia eu consigo montar uma dieta, lógico que a gente não decora tudo, tá? Mas na mão, ali calculando, eu consigo calcular a caloria sem programa nem nada. Eu consigo calcular ali caloria usando regra de bolso, consigo calcular os matches, já colocar junto a atividade física e já consigo, né, com a experiência que eu tenho, já sei o tanto de grama de carbo, proteína e gordura que eu vou pôr para esse meu paciente de inicial e depois vou ajustando. E já sei os alimentos que eu vou colocar e consigo calcular dentro de cada um, nas tabelas que a gente tem de composição alimentar, né? De composição. E aí a gente vai fazer na primeira avaliação. Primeiro você vai fazer um cadastro, pegar os dados pessoais desse paciente, nome, idade, sexo, onde mora, o documento, belezinha. Aí você vai fazer uma avaliação clínica. Gente, eu tô fazendo aí, você vai fazer mais.
componentes que compõem uma avaliação, tá? Você pode achar a melhor forma, desde que você entregue o que seu paciente deseja, né? O resultado, e desde que você cuide dele no completo, tá? Seja sempre humano. Avaliação clínica, exame físico. Então, dentro do exame físico, depois tem a anamnese, que pode ser a anamnese de todo o treinamento, de toda a alimentação. Aí a gente também tem a avaliação antropométrica ou a bioimpedância, para quem tiver a bioimpedância. Eu gosto de fazer os dois. Diagnóstico nutricional, para fechar. As orientações e metas de acordo com a periodização desse paciente. Avaliação e a prescrição da dieta, ou do suplemento, ou do fitoterápico para esse paciente, tá? Então, a gente vai lá, primeiro na avaliação clínica. Então, na avaliação clínica, a gente pergunta, né? Tamo lá na consulta e fala assim: oi, você pede primeiro, né? Solicita antes da consulta que ele traga. Então, ó, por favor, já agendou a consulta, traga exames de sangue recentes, se tiver, traga lista de suplementos, traga lista de medicamentos, venha com uma roupa de ginástica adequada para fazer a avaliação, manda como que tem que ser feito o procedimento para o exame de bioimpedância antes, tá? E aí, se esse paciente tiver esse exame atualizado nos últimos 3 meses, belezinha. Você observa, anota os resultados, vê ali, mas ainda você não vai falar, olha aqui, ó, aponta o exame e fala, nossa, sua tireoide tá alterada, hein? Você tá aí com hipotireoidismo. De forma alguma, tá? De forma alguma. Pega, anota os resultados, depois com a conversa do paciente você vai descobrindo muitas coisas. E às vezes ele esquece de falar e como você viu o exame de sangue, você dá uma perguntada. Ó, e como que tá a sua tireoide? Ah, então esqueci, eu tomo Purã, eu tomo T4 de 50, daí em jejum, tal. E após o diagnóstico nutricional, né, você vai fazer uma solicitação se preciso. Então, depois que passou por toda a consulta, você viu esses exames dele, você fechou um diagnóstico ali nutricional desse paciente e ou ainda você quer complementar ainda mais, você solicita mais exames de sangue para esse paciente. Ou se não, você não conseguiu fechar ainda um diagnóstico nutricional, você solicita após, né? E pede para ele te trazer ou pede para ele te enviar por foto, por e-mail, para você conseguir fechar esse diagnóstico nutricional. Lembrando que em uma consulta a gente não consegue conhecer quem é o nosso paciente, tá? Você vai conhecer realmente quem é seu paciente depois de umas 3 consultas com ele. E muitas vezes o paciente não dá importância e você vai saber quem faz e quem não faz, tá? Porque você tem que confiar no seu trabalho, você tem que fazer o seu atendimento e você vai começar a perceber as pessoas que realmente se importam e querem voltar, tá bom? E depois a gente pode fazer o que é importante, né? Que eu coloquei aqui. Que diagnóstico é apenas de médicos. Nós podemos dar um diagnóstico nutricional, mas falar assim, nossa, olha aqui, o seu progesterona, o seu testosterona tá baixo, e você diagnostica ele com testosterona baixa e fala, nossa, você vai precisar fazer uma reposição hormonal. E aí, esse paciente fica com isso, às vezes tem muitas coisas que envolvem isso, tá? Então, nutricionista não faz diagnóstico médico, diagnóstico através de exame de sangue, só o médico. Por isso, você vai ler e você vai orientar. Ah, professora, mas tem nutricionista que passa hormônio. Bom, vai da sua ética, vai da sua conduta, vai da sua cabeça, tá? É proibido passar algum medicamento, sibutramina, é proibido, Você é proibido passar hormônio? É proibido. Algumas substâncias fitoterápicas? É proibido. Vai da sua cabeça, vai do que você acha. Eu sou do seguinte pensamento: a gente vai estar trabalhando com a área da saúde, com a vida das pessoas, tá? Então, sempre trabalhe em conjunto com o médico e pense bem antes de qualquer coisa, porque você não é melhor porque você passa hormônio ou não, porque o hormônio ele dá resultado mais rápido e às vezes tem que falar, olha aqui meu paciente com resultado rápido.
E muitas vezes nem é isso que o paciente, ele quer resultado. Lógico que ele vai dar valor em você se você der resultado para ele, mas muitas vezes vai além disso, tá? Então, depois da avaliação clínica ainda, você vai ver as patologias. Olha, você tem diabetes, você tem colesterol? Ou senão você pergunta primeiro, você tem alguma doença? Às vezes a pessoa não sabe, a pessoa é leiga, aí você começa, hipertensão, diabetes, colesterol, diverticulite, problema no intestino, tem alguma infecção urinária, gastrite, e a pessoa vai te contando e você vai anotando. Tem histórico na família, genético de doenças? Tenho, então a gente já fica com o pé. Fez alguma cirurgia de estômago, alguma cirurgia recentemente? Toma algum medicamento? Anotem os medicamentos do paciente, tá? Peça para ele levar a listinha, tudo. Interação medicamento nutriente, coloquei só para vocês saberem, porque medicamento vai ter interação com os nutrientes, então a gente também precisa estar, porque muitas vezes não vai dar para ver tudo isso numa primeira consulta, você vai vendo depois dos relatos, né, de outras avaliações. Então esse paciente tem costume de tomar laxante. Então, ele tem um aumento de perda fecal da maioria das vitaminas dele. Nossa, mas ele toma laxante, perde vitamina e aí ele se sente fraco, fatigado para fazer atividade física. Aí uma coisa vai levando a outra. Avaliação clínica, eu coloquei um tópico só de intestino, porque é muito importante perguntar bastante dele. Qual é a frequência de divulgação, qual é a consistência, se possui cólica, perguntar tudo o que vocês puderem. Aqui eu coloquei um exemplo. Fazer a escala de Bristol, ou saber como que ele está evacuando, porque o intestino, ele praticamente é o que mais ajuda aí, né, em tudo. Saber sobre a avaliação clínica desse paciente ainda, sobre sinais e sintomas. Daí você vai começar a coletar, perguntar o que ele sente. Eu sinto muito dor de cabeça, eu tenho dor no corpo, náuseas, perda de apetite, ansiedade, nossa, meu humor, insônia. Você vai coletando bastante sinais e sintomas porque a gente tem o poder de interferir nisso, em ajudar. E para as mulheres, especificamente a TPM, que vamos pegar bastante. Então, aquela mulher vai ter todo aquele período de TPM, ela vai sentir fome, inchaço, parte emocional dela, ela vai chegar se odiando, muitas vezes, falando que não tá gostando do corpo, que tá inchada. E nessa fase ela não seguiu a dieta certo, mas a gente tem que ter empatia de saber como que é uma TPM também, tá? Aí a gente fala do exame físico. Você vai avaliando conforme a consulta e através de perguntas, tá? Agora, o corona a gente não pode tocar muito nem nada, mas olha, como que é seu cabelo? Ele cai muito? Isa, meu cabelo cai muito, meu lábio é muito seco, minha unha é muito fraca, sinto muita dor na articulação, eu sou muito retida, olha aqui. Aí às vezes você pode apertar e ver, nossa, você tem retenção mesmo. E o profissional de educação física pode aferir a pressão, né? Tudo. Porém, eu coloquei DN. E isso daqui não dá diagnóstico nutricional, como eu falei no começo da aula. Não dá um diagnóstico nutricional para o paciente. A gente tem que avaliar tudo, né? Se o cabelo dele tá caindo, então eu vou falar que tem a composta de proteína. Não é diagnóstico nutricional ainda. É uma junção de tudo. Depois a gente vai para anamnese. Importante saber dentro da anamnese qual é o objetivo do paciente. Então, Isa, eu te procurei porque eu vou fazer uma corrida muito importante. E eu quero estar bem para essa corrida daqui 2 meses. Eu quero estar bem, eu quero fazer num tempo bom, meu objetivo é essa corrida, tá bom? Então a gente tem um objetivo aí curto prazo, praticamente, né? Médio, curto. Ou se não, Isa, não, meu objetivo é lutar vários campeonatos e um dia ser o campeão. E aí sim. Então, se ele tem que bater peso da competição, é um objetivo. Se ele quer melhorar o rendimento, competição. Se ele quer fazer só uma reeducação alimentar ou a parte estética. E o treinamento? Aí entra a nutrição esportiva. Saber tudo sobre treinamento. Então, modalidade que ele faz, se ele faz 2, 3 modalidades, qual é a frequência, e quantas vezes no dia ele treina. Tem gente que treina 3 vezes no dia. Porque aí a gente vai fazer o cálculo, né, da caloria dele, dos METs, o cálculo de descanso, o tanto de carboidrato, o tanto de hidratação. Às vezes a gente tem que montar 3 dietas para esse paciente,
Um dia que tem treino de musculação, outro dia que não tem nada, né? Tem que saber qual que é o ambiente, se é um ambiente aberto, fechado, se ele tá numa ambiente dentro de água, né? Natação, se tá na altitude, se tá no gelo. Anamnese sobre alimentação. Então, aqui a gente vai começar a procurar saber, né, sobre alimentação. Olha, você tem alguma alergia alimentar? Alguma intolerância alimentar? Quais são suas preferências alimentares? De carboidrato, você gosta de macarrão? Tanã, tanã? Qual alimento que você não gosta, que você tem aversão? Existe algum alimento que você sente falta? Você come doces? Como que é o preparo desse alimento? Quem prepara? Onde você se alimenta? Você pede marmita? Como é a sua mastigação? Você toma algum suplemento? Você toma água? Você se hidrata? Então, tem inúmeras questões que a gente pode fazer sobre alimentação. Depois, a gente tem o método para coleta da história alimentar. Aí, essa parte que praticamente alguns gostam de jogar o recordatório de 24 horas e já calcular dentro de um programa como que tá a ingesta calórica, tudo. Eu gosto de fazer o recordatório habitual, mas isso sou eu, você vai achar o que você acha melhor. Tudo habitualmente ele vai me contando. Aí na história alimentar ele me conta. Eu acordo 7 horas da manhã. Aí eu como 2 ovos, isso e isso. Aí depois eu não como mais nada. Daí às 10 eu almoço. Aí tal hora eu como isso. Aí eu treino tal horário. Aí você vai já tendo noção de como encaixar a dieta e os horários dele. Técnicas importantes. Sempre explique o que será realizado. Então, oi, bom dia, Isabela. A nossa consulta vai iniciar, então, primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas para você, tal, 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 tal. Depois, a gente vai fazer uma avaliação física em você. Vamos fazer uma avaliação antropométrica. Depois, vamos fazer isso, isso e isso. Vários outros fatores, né? Não orientar antes do término do inquérito. O que acontece? O paciente fala assim, eu como muita fritura e já fica meio inseguro assim. E você fala, não, mas não pode comer fritura. Gente, isso é muito ruim. Você impede do paciente te falar muita coisa, sabe? Você deixa ele muito receoso. Então, espera ele contar tudo, tudo. Espera acabar a consulta, depois você dá as orientações, né? Não insinuar, nem aprovar, nem desaprovar. Né? Falar assim, e você come pão? Aí vai falar, eu como, mas é pouco. E às vezes a pessoa come 10 pães no dia, porque você vai estar já fazendo isso. Então, só pergunta, espera ele acabar, depois você orienta. Ó, na hora que acabar, você fala, olha, lembra que você falou que você faz isso? É interessante que você não coma isso ou tal. Avaliar sempre as preferências e restrições no recorrer da fala do paciente, o responsável. Não induzir as respostas. Ah, então você gosta, né? Então você gosta de jabuticaba, né? Então a pessoa já vai falar, poxa vida, então eu tenho que comer jabuticaba. Direcionar as questões de acordo com o objetivo da consulta. Alguns erros. Você vai falar assim, que horas você toma café da manhã? A pessoa nunca teve o hábito de tomar café da manhã, ela já vai achar que ela tem que tomar café da manhã e às vezes não é bem assim. Fala, qual é o primeiro horário que você come alguma coisa? Ao acordar, você come alguma coisa? Toma lanche da manhã, o almoço, ou senão, depois de qual horário você vai comer, né? Não se tem almoço ou não, né? Tem que respeitar. É pão francês, ou senão, qual é o tipo de pão que você come? Qual é o tipo de biscoito? Você consome alguma sobremesa? Ou você consome alguma fruta ou alguma coisa, né? Então, sempre perguntar. Parar de perguntar após o jantar, porque a pessoa vai falar, nossa, eu tenho que comer após o jantar, e a gente sabe que não é bem assim, tá? Então, tem mais alguma refeição? Acorda de madrugada pra mamar, isso é pra criança, no caso, né? Pra comer? Só isso? É o que você come? Não, só pergunta assim, mais alguma coisa? Daí falar, não, pronto, senão a pessoa vai ficar achando várias coisas. Depois disso que você fez toda essa avaliação, para você ver como a avaliação nutricional é demorada, vai de 1 hora, 1 hora e meia, depende de como você vai pegando a experiência. Nós vamos para a parte da antropometria, simples, segura e prática. Depende do avaliador e exame de bioimpedância, né? Vai depender também. Então, você vai ver a estatura, se for comprimento, né? Se for criança, o peso corporal atual, o IMC, as pegas, as circunferências, a composição corporal. Tudo isso vocês já viram como que faz o cálculo. Às vezes você joga no programa, você já consegue mostrar o cálculo para o paciente, você já consegue mostrar tudo para ele. Ou senão você prefere mandar depois essa avaliação e calcular com calma, né?
Também tem um método que é a avaliação da força muscular. Ai, meu paciente, ele quer ganhar força. Então, como eu vou saber se ele tá ganhando força? Aí você faz, né, com o dinamômetro, essa avaliação, é barato, você encontra. Depois o diagnóstico nutricional. Então, você fez uma avaliação clínica, uma anamnese, um exame físico, exame de sangue, história alimentar. Aí, juntando tudo isso, você vai dar um diagnóstico nutricional. Porém, não é interessante que você resolva 3 diagnósticos nutricionais de uma vez. Vai com calma. Você viu que esse paciente está obeso, ele quer começar a correr, mas ele está com deficiência de vitamina D e ele também precisa ganhar massa muscular. Então você não vai diagnosticar ele com tudo e dar todas as metas para ele. Vai com calma. Ó, primeiro então, nós vamos melhorar a qualidade da sua alimentação, repor as vitaminas que você está precisando. Ó, agora a gente vai começar a perder a gordura corporal para depois ganhar a massa muscular, né? Então você tem que saber, vai aumentar a massa muscular, aumentar a força, ele tá com anemia, desnutrição. Se preciso, pede exame complementar. Você viu que a TSH dele deu alterado. Ó, vou pedir um exame mais complementar para saber, né? E vou te caminhar para um médico. E você que vai escolher por onde começar. Então, é o profissional que escolhe. Então, fala assim, ó, eu escolho. O profissional fala assim, olha, eu quero secar, eu quero secar, eu quero secar, ou senão eu quero ganhar massa, quero ganhar massa. E aí você vai lá e faz a vontade dele. O seu resultado não vai dar certo, porque quem é o profissional é você. Você que tem que falar, olha, é o seguinte, a gente precisa melhorar a sua composição corporal, porque isso. E para isso a gente consegue atingir esses objetivos. Se não passar isso, mesma coisa na hipertrofia. Ah, eu não quero ganhar barriga. Mas às vezes você passa por um processo que você come bastante, você sente seu estômago que fica um pouco mais dilatado. Uma molécula de carboidrato absorve junto 3 de água. Você vai se sentir mais. Sabe? Explica, seja confiante com esse paciente. E sobre exames laboratoriais. Ah, Isa, qual exame eu peço para o meu paciente? Eu saio pedindo um monte de exame? Primeiro que exame de sangue é caro se você não tem um convênio. E tem convênio que não cobre todo o exame e tem convênio que não aceita solicitação de nutricionista. A empresa Unimed que eu trabalho não aceita de nutricionista, tá? Então tem isso também. Então não saia pedindo tudo. Se o paciente não tem nenhum tipo de exame, peça o básico primeiro. Ó, hemograma completo eu vou pedir, depois eu vou pedir também de glicemia, depois eu vou pedir de. Aí depois eu vou pedir, né, para ver o rendimento do treinamento, função hormonal, rim, e tem que saber interpretar e por que você está pedindo. Então não adianta falar, todos esses exames é para um atleta. Gente, mas quem não pede exames, tem que saber para que você quer avaliar esse exame. Não é sair pedindo à toa, pedir à toa exames. E aí o paciente gastou dinheiro, entre aspas, né? Se não foram uns exames caros, né? Então tem que saber avaliar isso também. Orientações e metas. Então, após passar tudo, você vai fazer as orientações necessárias, você pode entregar escrito, você pode falar na hora para o paciente. Se o paciente não grava, pode entregar escrito de novo. Você vai estabelecer as metas com ele. Então, olha, seguinte, a nossa primeira meta vai ser assim. Vamos tentar, com essa dieta você consegue perder tantos quilos e você consegue render tanto. E de acordo com a sua periodização aqui de treinamento que eu vi, você tem 2 competições esse mês. Então a gente vai seguir esse tipo de dieta esse mês, outro dia esse mês, tá acompanhando. Então, eu tenho o Campeonato Brasileiro dia 22/6, de acordo com o treinamento. Então, eu vou seguir o planejamento. Depois vem a avaliação, a prescrição da dieta, o suplemento, o fitoterápico. E aí você vai escolher o que você quer fazer. Você quer entregar a dieta na hora? O paciente precisa de algum suplemento mesmo? Quais são os exames complementares, né, que complementam essa consulta para você estar prescrevendo para ele, pedindo, né, solicitando? Isso é muito individual e depende de onde você vai estar. Minha experiência, na Unimed, eu tenho uma demanda muito grande. Eu tento fazer o melhor atendimento para não cair a qualidade. Porém, como eu já tenho uma facilidade, eu entrego algumas dietas na hora, tá? E também não significa que vai dar errado. Quando a nutrição esportiva aparece, quando é um renal, algum caso específico, eu levo para casa, tá? Mas o mínimo que a pessoa já muda, tem pessoa que nem lê a sua dieta, ela pega, vai lá, você monta, a pessoa faz e nem é assim. Então, deem o seu melhor, lógico, né? Mas
no meu particular, que eu atendo a maioria nutrição esportiva, eu faço em casa. Eu calculo tudo, tá? Eu não tenho costume de entregar na hora. Mas aí vai depender do tempo que você deixa, da sua prática, o que você acha melhor. Sobre suplementação, muitas vezes eu prefiro que esse paciente melhore através da alimentação. Eu preciso ver como a alimentação vai fazer alteração nesse paciente, o que a alimentação vai mudar, e através daí eu falo, ó, faltou proteína aqui, perdeu massa, vamos colocar uma proteína aqui, tá? Antes de você investir. Ó, agora a gente vai entrar com esse manipulado porque ele vai te ajudar para isso. Belezinha. E vou pedir, ó, vou pedir aqui, eu tô vendo que o seu cortisol, não sei o quê, vou pedir um exame complementar. Ó, sua vitamina D deu baixa agora. Vamos suplementar e daqui 3 meses a gente dosa de novo, pra gente ver como que tá. Belezinha. E o retorno do paciente, você vai escolher como você quer fazer esse retorno. Na nutrição esportiva, eu trabalho com o objetivo do paciente. Tem paciente meu que volta só depois de 2 meses, porque é um processo de hipertrofia, mas aí a gente vai conversando. Eu, particularmente, gosto que todos voltem depois de 30 dias. Porém, não é um resultado tão assim satisfatório igual a gente imagina, tá? Para ter resultado, são tempos e tempos, consultas. Mas aí você vai ver no retorno se ele seguiu a dieta, se as metas foram atingidas, qual foi a dificuldade, quais são as possíveis alterações que você precisa fazer uma avaliação novamente, estabelecer novas metas. Se preciso, aí nesse momento você pode começar a fazer prescrição de algum suplemento, tá bom? E, gente, é isso. As dúvidas que vocês tiverem, pode me perguntar, tá? Estou à disposição para responder vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tento juntar muita parte da ciência, a parte de tudo que a gente já aprendeu, com a parte da prática também, porque tem coisa que a gente tem que aplicar na prática e para ver se vai dar certo. E cada paciente é único, cada paciente é um, tá bom? Obrigada.